Nós acabamos de ler o evangelho que escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 3. E ele começa a narrar acerca de um homem chamado João Batista. E quando nós falamos de João Batista, a Bíblia é muito clara em falar deste homem. No capítulo 1 de Lucas, nós vemos o anjo Gabriel, ele entrando dentro do tabernáculo e falando com Zacarias, esposo de Isabel, dizendo para ele: olha, a oração da tua mulher foi ouvida, e ela dará luz a um filho, e este será João Batista. O nome dele será João. E o anjo começa a trazer características acerca deste homem, dizendo: olha, ele será grande diante de Deus, ele será nazireu de Deus. E quando nós falamos do voto de nazirear, nós vamos lá para Números capítulo 6, em que o voto se consistia na abstência de alguns comportamentos, de alguns hábitos. Por exemplo, quem era nazireu não podia cortar cabelo, homem. Quem era nazireu não podia beber bebida forte, meu Deus. Não podia tocar em cadáver morto, não poderia. E qual era o processo, qual era o intuito deste voto? Era a santificação, era a separação. Só que o anjo começa, ele continua, melhor dizendo, trazer outras características. Que outras características são essas? O anjo começa a dizer: ele será cheio do Espírito Santo já desde o seu nascimento, e ele converterá muitos corações, tanto dos pais, dos filhos, como também dos rebeldes ao Senhor. Olha o que o anjo está dizendo: ele converterá através da mensagem muitos corações dos israelitas, que fará com que eles retornem ao Senhor. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que então João Batista ele cresce em estatura, e de repente ele está lá no deserto da Judéia. Só que João Batista ele já havia sido profetizado através do profeta Malaquias, através do próprio Isaías, que ele prepararia o caminho para que Jesus viesse, ou seja, ele seria uma espécie de precursor, ele faria a ponte para que depois Jesus viesse e trouxesse a mensagem novamente. E o que me chama a atenção na vida de João Batista é a mensagem que ele traz, a mensagem do arrependimento. E quando nós falamos da mensagem do arrependimento, ela é uma das principais mensagens das Escrituras Sagradas. A mensagem do arrependimento é uma das principais mensagens centrais da Bíblia Sagrada. Quando nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse, não tem como nós lermos as Escrituras e não nos depararmos com o assunto, com o tema, com a mensagem do arrependimento. Sabe por quê, meu irmão? Porque a mensagem do arrependimento é uma resposta direta ao pecado. A mensagem do arrependimento é uma resposta direta ao pecado. E quando nós falamos de pecado, estamos falando sobre errar o alvo, estamos falando em desagradar a Deus através de atitudes. O que significa o pecado? Errar o alvo, cometer tudo aquilo que não agrada a Deus. E como nós cometemos o pecado? Através do olhar, através do falar, através até mesmo do ouvir, através do pensar e através do agir. Somos seres humanos, viemos da descendência de Adão, ou seja, o pecado do primeiro homem está no nosso sangue. Se alguém diz assim: não tenho pecado, não pratico pecado, não erro, já está mentindo, já cometeu o pecado por não dizer que tem pecado. Agora entenda uma coisa: quando nós vamos ver João Batista, o que me chama a atenção também é que a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Na visão de Lucas, ser cheio do Espírito Santo de Deus é uma pessoa direcionada por Deus, é uma pessoa guiada por Deus. Na visão do apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito Santo de Deus é uma pessoa totalmente tomada pelo poder de Deus. Mas de qualquer maneira, tanto na visão de Lucas como na visão de Paulo, ser cheio do Espírito Santo de Deus é estar completamente na direção do Senhor, naquilo que eu falo, da maneira que eu ajo, aonde eu ando,
tomando as minhas decisões. E sabe o que isso significa, irmãos? Que quem estava usando João Batista ali naquele deserto para trazer a mensagem do arrependimento era o próprio Espírito Santo de Deus. A mensagem do arrependimento havia sido direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Agora veja bem, João Batista não estava no deserto pela sua própria vontade necessariamente. Se alguém perguntasse por que você está aí, ele não poderia dizer com toda, entenda bem o que eu vou dizer, ele não poderia dizer necessariamente que ele estava ali por sua própria vontade, mas João Batista estava no deserto, fazendo o que estava fazendo, pregando o que estava pregando, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus, e era Deus que estava direcionando ele a pregar aquela mensagem. Agora veja bem, quando nós falamos de arrependimento, é uma das mensagens mais difíceis das pessoas aceitarem. Por quê? Porque confronta diretamente a sua maneira de viver, confronta diretamente até mesmo o seu próprio eu, confronta a sua personalidade. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe ser humano que está sobre a face da terra e não peque. Só que João Batista não foi o único homem a pregar essa mensagem. Nós vemos que o intuito pelo qual Deus manda o dilúvio é exatamente porque o povo estava pensando no pecado, desejando o pecado, praticando o pecado, vivendo no pecado, debruçando-se no pecado. Aí no capítulo 6 de Gênesis, Deus fala para Noé: Noé, é o seguinte, eu vou mandar um juízo sobre a terra. Eu vou mandar um juízo. Por quê? Porque o pensamento do povo é mau, o desejo do povo é mau. Eles pecam deliberadamente, e eles querem pecar. Aí Deus disse que iria mandar este juízo. Noé foi um pregoeiro da palavra, mas ao mesmo tempo que ele pregou, ele também construiu a arca. Não me pergunte como, porque eu não sei, mas ele pregou, e o refúgio para aqueles que ouvissem a mensagem do arrependimento, eles poderiam se escapar entrando pela porta da arca. Nós vamos também a rebeldia do povo no deserto. O povo israelita havia saído do Egito, Deus havia mandado maná, Deus havia mandado codornizes, Deus havia preparado o caminho, Deus havia preparado o mensageiro, mas de repente o povo se rebela, começa a entrar na imoralidade, começa a idolatrar outros deuses, começa a se parecer com as nações estrangeiras. Aí de repente Deus usa Moisés para trazer a mensagem do arrependimento. Deus levanta uma nação que posteriormente seria chamado Israel através de Jacó, modela esta nação, levanta esta nação, mune esta nação de autoridade, reconhecimento, bênção divina. Só que daqui a pouco este povo, no meio do caminho, começa a se afastar de Deus, começa a andar da maneira que querem, e eles eram o povo de Deus. Aí de repente Deus começa a levantar os juízes, começa a levantar Sansão, começa a levantar Débora, começa a levantar vários juízes para tentar trazer o povo no centro da vontade de Deus através de uma mensagem, a mensagem do arrependimento. Mas nós vamos ver que o povo de Israel, o povo de Deus, ele oscilava várias vezes na história. Às vezes estava bem, às vezes estava mal, às vezes obedecia, às vezes não obedecia, às vezes não estava na prática do pecado, às vezes estava na prática do pecado. Aí de repente Deus levanta aqui, Deus levanta Jeremias para dizer para o povo: olha, Deus vai trazer juízo, Deus vai levar cativo, Deus vai usar a Babilônia para cercar, porque vocês estão vivendo no pecado. Ele traz a mensagem do arrependimento. Ezequiel é levantado para dizer ao povo: olha, vocês estão no pecado, vocês estão praticando o pecado, vivendo para o pecado, e a mensagem para vocês é a seguinte: a mensagem do arrependimento. Deus levanta Amós para dizer ao povo de Israel: arrependei-vos vocês precisam se arrepender. Deus começa a levantar Abacuque. Abacuque foi um homem que no seu tempo ele via a injustiça em Israel, via o pecado de Israel, via a imoralidade de Israel, e ele clama por justiça, como no capítulo 1 está escrito: Senhor, até quando clamarei e o Senhor não vai me responder? Aí no capítulo 1, versículo 5 de Abacuque, Deus diz: é o seguinte, eu vou levantar um povo para que se traga a resposta. Aí Deus disse que levantaria a Babilônia, nação pior ainda, uma nação totalmente devassa, uma nação totalmente afastada de Deus, idólatra. Aí Abacuque se pergunta, se preocupa, dizendo: Senhor, o Senhor vai usar uma nação pior
da condição que está Israel. Aí Deus diz: fica tranquilo, eu vou usar um meio para trazer um despertamento para Israel, mas fica tranquilo, tanto Israel como Babilônia serão punidos, eles responderão pelos seus atos. E no capítulo 3, Abacuque, ele vai pedir o que? Ele vai pedir um avivamento, ele vai pedir a mudança, que Deus traga a mudança sobre o seu povo. Agora entenda uma coisa nessa noite: não teria como Deus trazer este avivamento que Abacuque estava pedindo, sem antes Deus tratar com o povo, sem antes o povo fazer algo que Deus queria: se arrepender dos seus pecados. Certa feita Deus levanta Jonas para pregar para uma nação gentílica. Que nação era essa? Nínive, ou melhor, cidade. Deus levanta para dizer para Nínive: vocês estão no pecado, vocês matam os soldados no deserto, vocês matam ele, vocês cometem todo tipo de atrocidade, vocês judiam, vocês torturam esses soldados, vocês são rebeldes. É o seguinte, o pecado de vocês chegou até Deus, e Deus queria que Jonas, ele trouxesse a mensagem de arrependimento para o povo. Por quê? Porque se não se arrependesse, Deus traria juízo. Aí vem João Batista, e para alguém não dizer assim, a mensagem é exclusivamente para a pessoa de João Batista. Aí daqui a pouco, em Mateus no capítulo 4, lá na Galileia, Jesus se apresenta a duas cidades, Zebulon e Naftali. A Bíblia diz que essas cidades eram cidades tenebrosas, que estavam em trevas, que estavam na escuridão. Mas conforme o profeta Isaías, ele contemplou na visão, ele disse que viu uma grande luz passando. Quem era essa luz? Era Jesus Cristo, que estava se aproximando dali e pregando a mesma mensagem de João Batista. Qual era? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem não era de João Batista, a mensagem era do Espírito Santo de Deus. Nós vemos Pedro se levantando em Atos no capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado. Muitas pessoas de várias nações da terra se perguntam e indagam: o que é isso que está acontecendo? Alguns brincavam, outros zombavam, dizendo: estão cheios de monstros. Aí o apóstolo Pedro vai se levantar e vai dizer: isso aqui não é o que vocês estão pensando, isso aqui é o derramamento do Espírito Santo, conforme está escrito em Joel capítulo 2, versículo 28. Aí ele diz: a mensagem que ele traz naquele dia também era a mensagem de arrependimento. A mensagem que Tiago traz, irmão de Jesus Cristo, é a mensagem de arrependimento. A mensagem que o apóstolo Paulo traz em Atenas, em Éfeso, era a mensagem do arrependimento. Agora, meus irmãos, preste bastante atenção. O que me deixa muito triste e preocupado ao mesmo tempo, nos dias atuais que estamos vivendo, é pessoas dizerem que são cheias do Espírito Santo, é líderes dizerem que são cheios do Espírito Santo, é pastores dizerem que são cheios do Espírito Santo, mas a mensagem que está no lábio desta pessoa não é a mensagem do despertamento de Deus, não é a mensagem do arrependimento. A Bíblia ela tem vários assuntos, diversos assuntos, vários temas. Agora escute uma coisa: estranhe muito se dentro de uma igreja, se dentro de uma denominação, se dentro de um recinto, só há bênção, só há vitória, só há conversas que prometem, colocam o homem no estandarte, colocam o homem no centro da situação, colocam o homem no centro da questão. Cristo fica de lado, as escrituras ficam de lado, o que interessa é a vontade do homem. Sabe de uma coisa, meus irmãos, as pessoas podem dizer qualquer coisa, mas o que está usando essa pessoa não é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo se preocupa com a condição espiritual daqueles que são povo de Deus, daqueles que são denominados igreja do Senhor Jesus. João era um homem cheio do Espírito Santo, e a mensagem que estava nos lábios de João era arrependimento. Quando nós falamos em arrependimento, as pessoas já imaginam, criam uma espécie de pregador ou pastor, que é uma pessoa que prega incisivamente: você está em pecado, você precisa se arrepender. Mas não necessariamente, porque Jesus se aproximava das pessoas, conversava com publicanos, fariseus, pecadores e pessoas de piores situações possíveis, mostrando o pecado delas e agindo na situação do pecado.
Mas também existem situações em que Jesus pegava um pouco mais duro, um pouco mais firme. João Batista, escute bem, as pessoas pensam que João Batista chamava todo mundo de raça de víbora, só que isso não é verdade. João Batista, como um preletor, como mensageiro, ele estava responsável em chamar a atenção do povo para o posicionamento que eles deveriam ter diante de Deus. João Batista pregava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegar o reino do céu. Vinha pessoas, confessavam os pecados e eram batizados. Pronto. Só que daqui a pouco chegava outros tipos de pessoas, fariseus, saduceus, que quando chegaram até o batismo de João, eles na verdade queriam se batizar, e eles acreditavam que o batismo por si próprio já seria um passaporte para eles entrarem no céu. Só que João Batista, ele vai dizer o seguinte, raça de víboras. João Batista, ele estava no deserto, e por isso ele usa a figura de uma cobra chamada víbora. Víbora é uma espécie de cobra, que é muito esperta, ágil, e é isso que João Batista estava dizendo aos fariseus e saduceus: vocês são espertos, vocês acham que pelo fato de vocês serem imersos nas águas, vocês não vão precisar fazer mais nada. Aí João Batista vai dizer: produzir pois todos dignos de arrependimento. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que o arrependimento genuíno, ele é comprovado através das mudanças, através dos nossos atos, através dos nossos comportamentos. Quando nós falamos em arrependimento, nós estamos falando de um sentimento, aquele sentimento que nos faz pensar: o que eu fiz estava errado, o que eu estou fazendo está errado, eu não deveria ter feito isso. Só que tem muitos que dizem, que pensam que arrependimento é só dizer: eu estou arrependido, e pronto. Só que o arrependimento verdadeiro para com Deus é aquele arrependimento em que eu trago mudança no meu comportamento, é aquele arrependimento em que a minha fala, o meu vocabulário, a maneira que eu me porto, ela muda na presença de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos que nos arrepender. A primeira coisa, porque nós assim reconhecemos a nossa pecaminosidade. Como nós dissemos anteriormente, não existe ser humano sobre a face da terra que não tenha pecado. Todos nós estamos debaixo da mesma situação, da mesma condição. Pregador, pastor, diácono, presbítero, nós estamos debaixo da mesma situação. O fato de nós estarmos aqui, meus irmãos, sabe o que significa isso? Que nós não somos melhores do que ninguém. Eu posso orar o tanto que eu tiver que orar, mas enquanto eu estiver nesse corpo carnal corruptível, ainda assim eu sou um pecador necessitado da misericórdia de Deus, um pecador que necessita do perdão de Deus na minha vida. Tem pessoas que pensam assim: agora eu já cheguei num nível satisfatório. E você pergunta: por quê? Ela vai dizer: porque agora eu sou um pastor, agora eu sou um presbítero, agora eu sou um diácono, agora eu prego a palavra, agora eu oro pelos dons espirituais. Nada disso. Sabe como funciona a ordem da salvação, conhecido também como ordem salutis? Ela começa da seguinte maneira: Deus do céu olha para a terra e vê um povo que se afastou dele, um povo que pecou, um povo que errou. E o que Deus faz? Deus manda o seu único filho para ser oferecido como sacrifício vivo, e ele morre, ressuscita, e a partir deste momento, através do sacrifício de Cristo, assim nós podemos ter salvação nele. Não é necessariamente pelas obras. Mas pastor, como assim? Nós não somos salvos pelas obras? Não somos salvos pelas obras. Eu poderia orar o tanto que eu tivesse que orar, eu poderia pregar o tanto que eu tivesse que pregar, eu poderia fazer tudo isso, mas se Cristo não tivesse morrido por mim e por você, nós não teríamos a salvação. Quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Negativo, porque o salvo, ele mostra as obras que verdadeiramente ele é salvo na presença de Deus. Como eu sei que alguém é salvo? Através das obras dele. E aí entra a questão do arrependimento. Pastor, eu sou crente cheio do Espírito Santo e estou arrependido. Quer ver se alguém verdadeiramente é cheio do Espírito Santo? Quer ver? Começa a falar sobre o pecado. Não, com sabedoria, fale sobre o pecado. A pessoa já vai começar a se esquivar.
se esquivar. Não, negócio de pecado não é comigo. Aquelas pessoas que dizem assim: Deus te aceita da maneira que você é, isso aí não é o Espírito Santo que está usando. Deus aceita você da forma que você é, pode vir para cá, fica tranquilo, não precisa mudar. Não é o Espírito Santo que está usando essa pessoa. Agora, alguém que verdadeiramente ama a tua alma, é alguém que, se precisa, ela vai dizer para você assim, com sabedoria: você está dando dessa forma, você está procedendo dessa forma, você está usando palavras torpes que não são adequadas para um cristão verdadeiro e genuíno, você está procedendo desta maneira, você está no erro, mas estou aqui para te ajudar. Se ela for uma pessoa que verdadeiramente está caminhando para o verdadeiro arrependimento genuíno, ela vai dizer: é verdade, eu estou nessa situação e eu preciso melhorar. Só que se ela for alguém que está com o coração petrificado, ela pode dizer que se arrependeu verdadeiramente, mas se ela não demonstrar, o Espírito Santo não está na vida dessa pessoa. Sabe, meus irmãos, quando nós estamos na mesma situação, quando Deus usa alguém para nos dizer o seguinte: olha, a mensagem é esta, arrependimento, eu quero arrependimento, eu quero posição, eu quero obras que comprovem que vocês estão arrependidos. Deus espera que nós se coloquemos da maneira que Ele quer. Existem muitos pregadores, pastores, profetas, entre aspas, que dizem que Deus vai trazer um grande avivamento. O avivamento, ele tem duas fases: a fase da mudança, do arrependimento, da abstenção de qualquer tipo de forma de pecado, e a segunda fase, o manifestar de Deus, o poder de Deus. Talvez eu já tenha falado aqui, mas eu vou falar novamente. Existia um jovem com 13 anos de idade chamado Evan Roberts, do país de Gales. Esse jovem com 13 anos de idade, ele sentiu um grande despertamento da parte de Deus, e ele começou a orar pedindo duas coisas. A primeira, que ele fosse cheio do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa, que Deus trouxesse um grande avivamento sobre o país de Gales. E daqui a pouco ele começa a se aplicar, aí de repente chega um diácono da igreja dele e diz para ele o seguinte: Evan Roberts, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Aí ele diz: é isso mesmo que eu quero. Aí este diácono começa a orientar ele: faz o seguinte, você não vai perder um culto da igreja, você não vai perder uma reunião de oração, você vai se aplicar no estudo da palavra de Deus, aí Deus vai trazer o verdadeiro avivamento. Irmãos, ele começa a orar, ele começa a consagrar, ele começa a se aplicar no estudo da palavra de Deus. Sabe o que acontece? Em 1904 a 1905, no país de Gales, acontece um verdadeiro despertar de Deus. O que acontece, pastor? Os bares começam a fechar, todos os lugares terríveis de promiscuidade começam a fechar, a criminalidade começa a diminuir, os assassinatos começam a diminuir, e o poder de Deus invade aquele país de uma forma tremenda e inexplicável. Sabe o que é isso? A primeira fase do avivamento, o arrependimento. O arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Hoje nós vemos muitos cultos, vemos muitas igrejas, irmãos, igrejas esplendorosas, igrejas enormes, igrejas de alto porte. Nós vemos cultos, entre aspas, essas igrejas, e as pessoas ali louvam, pregam, tem uma ótima retórica, tem um ótimo conhecimento, só que você vai ver a vida dessa pessoa fora das quatro paredes, que no caso é a igreja. Você não diz que é um crente, você não diz que é uma pessoa convertida, você não diz que é uma pessoa arrependida, porque na igreja dá glória a Deus, mas lá fora xinga o seu próximo, porque na igreja prega, mas lá fora arruma confusão com todo mundo, porque na igreja é uma pessoa pacífica, mas lá fora arruma confusão, briga com todo mundo, porque na igreja se veste de uma maneira, mas lá fora se veste de outra forma, porque na igreja se porta de uma maneira, apresenta-se de uma maneira, mas lá fora ninguém diz que é uma pessoa arrependida. Nós precisamos urgentemente nos arrependermos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos vivos, talvez nós não cometemos mais aquele pecado lá de trás, mas sempre, ainda quando nós estivermos vida, ainda quando o fôlego de vida estiver nas nossas narinas, nós pecaremos. Mas esta mensagem é para mim e para você, para nós olharmos para os nossos erros e se arrependermos.
A segunda coisa que o arrependimento me traz é caminhar na direção de Deus. Caminhar na direção de Deus. Porque quando eu observo o meu erro e eu procuro melhorar, aí eu entendo que de fato eu estava na rota errada e eu começo a caminhar nos trilhos que Deus quer que eu caminhe. O arrependimento me proporciona também o quê? Relacionamento com Deus. Oh, glória a Deus. Não existe alguém dizer assim: eu tenho relacionamento com Deus, eu sou íntimo de Deus, se ainda vive na mesma situação, na mesma condição de pecado. Só que nós vamos ver o verdadeiro arrependimento quando aquele que diz estar arrependido começa a orar, começa a buscar a Deus. A verdadeira comunhão, a verdadeira intimidade com Deus, ela precede de arrependimento, de eu me conscientizar acerca de tudo aquilo que eu estava fazendo, mas agora eu vou fazer diferente. Deus, outra hora atrás eu fazia isso, fazia aquilo outro, cometi aquilo outro, mas a partir de agora estou arrependido e eu vou começar a fazer o que é certo. Irmãos, quando alguém toma essa atitude, essa decisão, aí sim de fato ela passa a ter um relacionamento com Deus. Só que a principal coisa é aquilo que está contido na mensagem de João Batista: arrependemos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. O reino dos céus. O não arrependimento ou arrependimento implica diretamente na minha salvação. Pastor, eu não quero mudar, eu não preciso mudar, mas isso irá refletir positivamente ou negativamente na minha eternidade. Você talvez já deve ter ouvido aquele hino que diz: no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Quando Jesus pregava, como João Batista pregava, como Paulo e Tiago pregavam a mensagem de arrependimento, Deus esperava e ainda espera que o povo que está na situação de pecado tome uma decisão. Que decisão é esta? Se arrepender dos seus pecados. Deixar aquilo que me afasta de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se em vida eu tiver uma vida separada de Deus pelo meu pecado, pela eternidade também eu terei uma vida separada de Deus eternamente. Só que se em vida eu me arrepender de tudo aquilo que me afasta de Deus, eu vou ter uma comunhão com Deus em vida e principalmente na eternidade. Se nós atentarmos, ouvirmos, praticarmos, se arrependermos dos nossos pecados, quando a trombeta do arrebatamento tocar, nós subiremos aos ares ao encontro de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ninguém quer ficar na terra, ninguém quer perecer aqui embaixo, ninguém. Só que também são poucas as pessoas que querem largar dos seus hábitos, dos costumes, das práticas, porque isso custa muito. O que custa? Custa o prazer humano momentâneo, a satisfação do corpo, a vaidade humana, custa muito. Só que eu quero dizer uma coisa para você que aqui está nessa noite: se todos nós que aqui estamos, pudéssemos contemplar o que nos aguarda, a nova Jerusalém com as lentes celestiais, todos que aqui estão prontamente diriam: é muito bom o que eu tenho, o pecado me acorrentou, mas a partir de hoje eu largo tudo para poder entrar nessa nova Jerusalém. Todos diriam desta forma: o que eu estou fazendo está proporcionando para mim satisfação momentânea, mas por esta cidade, por este céu, por esta eternidade, eu largo tudo, eu me arrependo para servir a Deus da maneira que Ele quer. Irmãos, que a questão que nós possamos tornar a buscar a Deus. Se nós quisermos esta presença, este avivamento, esta virtude em nosso meio, se nós quisermos agradarmos a Deus verdadeiramente, precisamos nos posicionarmos como igreja. Glória a Deus. Precisamos ter um choque de realidade, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando. Olha quantas vezes Deus tem falado por meio dos seus profetas, por meio da natureza, por meio das catástrofes.
Olha quantos meios Deus está falando para o ser humano que ele precisa se arrepender, e muitas vezes nós fingimos que não é conosco. A mensagem do arrependimento é para o pastor, a mensagem do arrependimento é para todos que estão na igreja. Ninguém é melhor que ninguém. Enquanto nós estivermos debaixo deste sol, em cima desta terra, nós somos pecadores e precisamos nos arrepender, precisamos melhorar, precisamos buscar a Deus, precisamos encher-nos do Espírito Santo, para que naquele dia nós possamos entrar na nova Jerusalém. Quem quer morar no céu, levante a mão e a glória, levante a mão e a glória a Deus aí. Cristo conta contigo, meu irmão. Cristo conta contigo, minha irmã. Diga glória a Deus. Bate o pau bem forte para Jesus.